Como aumentar o seu tempo de prova no Enseja? Vem comigo que nós vamos enfrentar esse tema nesse vídeo de hoje. Bora lá! Existe uma parte que você não pode ter dúvidas. Vamos lá então. Quem vai fazer a prova completa? Professor, é a primeira vez que eu vou fazer o Enseja, enfim. Você vai fazer a prova completa para o ensino médio. Então você vai ter duas provas na parte da manhã, beleza? E você vai ter duas provas na parte da tarde. E aí já vamos passar os horários aqui. Na parte da manhã, a prova começa às 9 horas e ela vai até às 13. Vamos ver quantas horas tem? 9, 10, 11, 12, 13. Então são 4 horas. Você tem 4 horas de prova. Na parte da tarde, a prova começa às 3h30 e ela vai até às 20h30. 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30. São 5 horas. Então vamos colocar aqui, você vai ter 5 horas. Por que na parte da tarde você tem 1 hora a mais? Porque na parte da tarde, meu filho, olha o que você tem aqui, tá? Você tem ela, a queridinha de todas, que é a redação. Por isso que na parte da tarde você tem 1 hora a mais, tá? Show! Professor, legal. Agora, como que eu faço, professor, para aumentar o meu tempo de prova? O tempo de prova é igual para todo mundo. Agora sim, existe uma técnica que você pode aumentar o seu tempo de prova. O que é aumentar o seu tempo de prova? É aumentar a sua qualidade na hora de você fazer a sua prova. Se você já viu mais de um vídeo aqui meu no canal, você entende que existe uma parte da prova que é estratégica, tá? Ou seja, como se essa parte aqui da prova, ó, ela valesse muito mais. E essa outra parte aqui, ela não valesse tanto assim. Então vamos apagar essa parte aqui de fora, aqui, ó. Show, tá? E ela não valesse tanto assim. Então o que é isso? Você tem que focar naquilo que mais importa, tá? Naquilo que realmente é o mais importante. Então se você vai com uma estratégia, né? Que existe uma estratégia muito conhecida, talvez você até já conheça, que é do 80-20. O que é a técnica do 80-20? Existe uma pesquisa, né, muito consagrada já, que diz que 80% dos nossos resultados da minha e da sua vida, eles vêm apenas de 20% do nosso esforço, tá? Então, se você já comprou seu carro, comprou sua casa, comprou alguma coisa que você considera importante para você, esse dinheiro veio, na verdade, de 20% do seu esforço, que foi aquele esforço que deu o resultado. Foi aquele esforço que gerou, né, um aprendizado real e você aprendeu uma profissão e você fechou um contrato e você ganhou, né, o dinheiro. Então não é assim, eu trabalho 8 horas por dia e eu recebo relativamente as minhas 8 horas por dia. Não, durante o seu dia você enrola, você conversa, você dá aquela, né, aquela embaçadinha básica que eu faço, você faz e todo mundo faz, só que 20% do seu dia você trabalha de verdade, né? E é esse valor de verdade que você gera que faz com que caia o cascaio no final do mês, tá? Isso é no geral na nossa vida. Então, quando você olha para a prova como um todo, tá? Presta atenção. A prova lá vai ter 30 questões. 30 questões, tá? Se você segue aqui as dicas do Termine, você já entendeu que vai ter 10 questões vermelhas, que vão ter 10 questões amarelas e que vão ter 10 questões verdes. Aí você sabe qual você deve focar. Então, se você tiver minimamente uma técnica, um caminho, uma luz no fim do túnel para você identificar esse grupo de questões aqui, você pode dobrar o seu tempo na prova. Por quê? Porque se você realmente gastar mais tempo naquilo que importa, nas questões que valem ouro, que vão garantir a sua aprovação, pode vir aqui para mim. Isso quer dizer que você aumentou, né, relativamente o seu tempo de prova. Agora, quem não sabe identificar essas questões vai ficar perdido ali, porque não vai saber identificar se essa questão realmente vai me ajudar a compor a minha nota ou não, tá? Então, moral da história, né? A
prova, o tempo de prova é igual para todo mundo. Mas para algumas pessoas que estão sendo treinadas ou que sabem identificar, né, essas questões que são mais importantes, elas vão focar nessas questões. E focando mais tempo nessas questões, elas vão ter sim um aumento de chance, de probabilidade de acerto. E quando chegar, pode voltar aí, Tiaguinho, as questões que não são tão importantes, como essas questões aqui, que são as questões vermelhas, você vai passar elas rápido. Você não vai perder tempo, energia, concentração, tá? Porque elas não vão ajudar você em nada. Show? Então, moral da história, né? Não se preocupe, pode vir aqui para mim, não se preocupe muito com o tempo de prova, tá? Primeiro que é o seguinte, humanamente é muito, mas muito difícil você ter 4 horas de concentração. Cara, eu sentei, professor. Eu sentei às 9 horas da manhã e eu fiquei focado até 1 hora da tarde. Meu Deus, você é um gênio, meu filho. Vem aqui que eu quero aprender com você. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então é muito difícil você ter 4 horas de concentração, tá? Nessa jornada da parte da manhã, você vai ter 1 hora e meia de concentração. O resto você vai ler, vai estar aquela, né, passada de olho, né? Enfim, faz parte. No período da tarde, essa concentração tende a cair um pouquinho mais ainda. Então você vai se dedicar para a redação, que é uma coisa ok que você vai escrever ali, e aí você vai ter mais 1 hora e meia de concentração. O resto você vai lendo, vai dar aquela, né, passadinha de olho, né? Enfim, dá aquela brisada ali na sala de aula, dá aquela olhada pro nada, volta. Então faz parte. E é assim que 99,999% das pessoas fazem a prova. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você esperava ficar concentrado 4 horas, eu, né, peço desculpa de te decepcionar, porque você não vai ficar. Porque isso é muito difícil. Só quem tem uma prática e uma rotina de estudo muito pesada para o cara conseguir ficar 4 horas concentrado lendo alguma coisa, né? Isso não quer dizer que você não vai ler a prova por 4 horas, você pode ler a prova, estou dizendo concentrado, né? Você fazendo ali toda uma linha de pensamento, acompanhando toda a jornada da questão, fazendo todo um exercício mental, tá? Isso é muito difícil. Show? Então, sabendo que você não vai ter essas 4 horas de concentração plena, você precisa se concentrar, né, naquilo que você considera ser mais importante. Na parte da tarde é a mesma coisa, por isso que é importante você sair do colégio, por isso que é importante você comer uma coisa legal, não uma coisa muito pesada, tá? Para que você volte e não esqueça do seu foco. O seu foco não é ler a prova inteirinha, no sentido de vou ler cada questão 2, 3 vezes igualzinho, vou tentar acertar todas as questões, não! Isso é um péssimo plano. O plano é, eu vou ler a prova e vou tentar identificar quais são aquelas questões que, uau, essa aqui eu acho que é tranquilo para eu acertar. Foca nela. Essa questão, viu que está fora do seu radar, sai fora dela. Não adianta você perder o seu tempo ali. Essa é apenas uma das técnicas que nós ensinamos aqui. Bora lá! Bora aumentar o seu tempo, né? Aumenta o tempo como, professor? Aumenta o tempo com qualidade, meu filho, com foco, com estratégia. Você pode aumentar o seu tempo aí na prova e sair de lá muito mais tranquilo, dobrando, triplicando, quadruplicando a sua chance de levar o diploma para casa. Deixa aqui o seu comentário, eu sei que o tempo é uma coisa que as pessoas adoram ficar preocupadas com o tempo, achando que o tempo é o problema. O tempo não é o problema. Se o tempo fosse o problema, estaria resolvido, tá? O tempo é um detalhe. A dificuldade é conhecer as técnicas, a dificuldade é ler e interpretar bem, a dificuldade é identificar esses temas que são importantes e os que não são importantes. Isso é a dificuldade, isso é o desafio de verdade. O tempo ali não é um desafio, o tempo faz parte. 4 horas é mais suficiente, 5 horas então, pelo amor de Deus, é tranquilíssimo, tá? Isso não quer dizer que você vai ficar lá viajando assim, né? Viajando. Ah, o professor falou que o tempo não é o problema. E aí você tá lá, cara, ai meu Deus, né, brisando, olhando lá pro cantinho da parede, lá para aquele parafuso, para ver se ele começa a falar a resposta para você, né? O parafuso não vai falar a resposta, ninguém na sala de aula, nem uma parede vai falar a resposta para você, tá bom? Leia normal, foque nas etapas de cada exercício, de cada questão, de cada item, e aí com isso você vai conseguir melhorar o seu desempenho. Show? Deixa aqui o seu comentário se você tem medo do tempo da prova ou não, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!